independentemente de as decisões judiciais indicarem expressamente ou não, os juízes são guiados, em alguma medida, pelo menos, por considerações pragmáticas na tomada das suas decisões, nas suas sentenças e assim por diante. Não são robôs, não são cegos, não conhecem o fato de que desempenham um papel social e um papel político importante, e por isso eu diria, são em algum nível pragmáticos e sabem disso. O pragmatismo, então, por outro lado, nos diz algo sobre a importância das consequências. Ele nos insta a pensar sobre o que provavelmente vai acontecer. Isto nos põe diante da contemplação do futuro, que é probabilístico ou incerto. E reparem no advérbio que eu usei aqui diversas vezes, provavelmente. As consequências não são jamais sabidas. Elas podem ser intuídas, elas podem ser discutidas, elas podem ser analisadas, elas podem ser pensadas. E nem poderia ser diferente, não é? Porque existem as consequências prováveis, não é? Por exemplo, se eliminar a proteção do bem de família ao fiador, não é? Como é que isso impactará o mercado de imóveis? Será que os aluguéis ficarão mais caros? Será que os prêmios pagos às seguradoras ficarão mais caros? Será que haverá desincentivo à construção para o aluguel e assim por diante? Bom, pode-se dizer, então, há um desincentivo, não é? Mas quanto? Qual é exatamente a dimensão desses resultados esperados, não é? Isso, em economia, esse tipo de estimação diz respeito às elasticidades, não é? Ou seja, os mecanismos de resposta. Quando se muda um elemento, quais são, então, os seus impactos? Mas essa discussão das elasticidades é sempre uma estimação, não é? Mas essa questão do futuro ser, então, necessariamente probabilística, só o começo do problema. Porque as consequências podem ser pensadas também de outra maneira. Os economistas costumam falar nas consequências de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, não é? No curto prazo, pode ocorrer um movimento num determinado sentido. Mas quais serão, então, as consequências dessas consequências, não é? Isso, então, o tema das consequências, o tema do caráter necessariamente probabilístico do futuro, fazem parte de um conjunto antigo de discussões acerca de uma porção de filosofias, em particular do utilitarismo, não é? E também do pragmatismo, que é uma versão menos, não sei se a palavra não é rigorosa, mas é uma variante, não é? Um filho rebelde do utilitarismo, por assim dizer, não é? Então, é bom ter claras as dificuldades que cercam o tema das consequências. Por outro lado, a existência dessas dificuldades não justifica o abandono da preocupação pragmatista. Inclusive porque essa preocupação pragmatista é uma imposição constitucional. A Constituição de 1988
criou um direito no Brasil um pouco esquisito. É um direito um pouquinho esquizofrênico. Ele tem um pé no passado e um pé no futuro. Porque o Constituinte, em 1988, percebeu as dificuldades todas que havia no Brasil e optou por reformar a sociedade a partir do direito. E essa é então o grande paradoxo. Não é? Por exemplo, toda a gramática do artigo 3º da Constituição é das normas objetivo. Não é? Isso é, das normas que servem para fazer outras coisas. Não é? Por exemplo, podemos aqui construir a fraseologia como um incentivo para o atingimento de determinados objetivos. Não é? Mas é um direito que, ao mesmo tempo, tem que lidar com as situações que existem e, portanto, é um direito que requer estabilidade, e, portanto, é um direito que requer segurança jurídica, até porque, se não houver alguma estabilidade e segurança jurídica, já deixará de ser direito. Mas, ao mesmo tempo, no Brasil, o direito é sempre visto como uma ferramenta para transformações sociais as mais variadas. Não é? Voltando ao meu ponto inicial de que os juízes são, em alguma medida, pragmatistas e sabem que são pragmatistas, não é? Isto decorre, em parte, do próprio arranjo político e constitucional brasileiro. Porque o Poder Judiciário foi, na Constituição de 88, empurrado para o centro do arranjo político. E é por isso que as decisões judiciais no Brasil têm mais densidade política. Não é? Não existe nada que se faça de importante no Brasil que não seja objeto de uma ADIM. Não é? É um exagero, não é? Mas é o que está posto. Não é? Então, os nossos juízes estão, por conta de tudo isso, imersos nesta cultura constitucional, não é? Que é esta cultura que eu chamei um pouco aqui ironicamente de esquizofrênica, não é? Mas é a cultura constitucional da preservação, ao mesmo tempo vige a cultura da transformação. Não é? Então, essa é uma das dificuldades que se põe para o juiz, digamos assim, pragmático. Um terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é o seguinte: não há como ignorar que a economia é um saber auxiliar importante. Importante especialmente para ajudar a mostrar os custos e benefícios de diferentes posturas, de diferentes tomadas de decisão, e entendo que este ponto ele é bastante bem sabido e ele subjaz a todas as falas que me antecederam, né? Mas existe um problema um pouquinho diferente, que é o da formulação do argumento jurídico que se beneficia da consideração econômica. Quer dizer, uma coisa, a economia é útil para pensarmos sobre as consequências, porque ela nos põe diante do cálculo de custos e benefícios, que é útil, e assim por diante. Mas existe um problema distinto, que é o da formulação do argumento jurídico que beneficia da consideração econômica. Então, aqui o problema é distinto, porque há uma distinção que se pode fazer entre um raciocínio econômico e um raciocínio economicista. O raciocínio econômico, nós podemos dizer, ele pode ser útil à interpretação e à aplicação do direito. Eu tenho um trabalho publicado, inclusive, em que essa ideia é um pouco mais bem esmiuçada, não é? E um exemplo que nós utilizamos é um trabalho publicado com a professora Mariana Pargender. Um exemplo que nós utilizamos para mostrar como o raciocínio econômico pode ser útil à aplicação do direito é uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da emenda constitucional que houver imposto um teto aos pagamentos
auxílio maternidade pelo INSS. Então, julgou-se depois que essa emenda constitucional seria inconstitucional, né, sob um argumento de proporcionalidade. Então, o voto condutor desta emenda, desta decisão, que julgou inconstitucional a emenda constitucional, era todo ele construído sobre a lógica dos efeitos, dos incentivos gerados, então, pelo teto ao pagamento de auxílio pelo INSS. O voto dizia assim: se houver esse teto, então estará desencorajada ou não estará promovida a contratação de mulheres. Que caso fiquem grávidas, não é? O INSS, então, só irá cobrir até um teto e, portanto, aí já não é mais exatamente a gramática do voto, né? Mas é a lógica do voto, será mais cara a contratação de mulheres do que a de homens, né? E, portanto, estará, e aí eu volto à gramática, ao texto deste voto, né? Estará desencorajada, então, a contratação de mulheres. Bom, se tivesse aqui, eu teria dito que o voto fez mau uso da ideia pragmatista de dar importância às consequências. Por quê? Porque teria tratado as consequências apenas a partir de um juízo de conveniência. Isso é bom, isto é ruim? Por essencialmente um juízo pragmático, não é? Mas eu entendo que não há nada menos pragmático do que uma decisão pragmática crua. Isso é, um juízo pragmaticamente travestido ou cristalizado numa decisão judicial. Não é? É ruim, é bom, não é uma maneira aceitável para uma decisão judicial. Porque o controle pelo judiciário é um controle de legalidade. Não é? Bom, então, é claro que nós fomos pragmáticos até o fim e se nós tomarmos carona em todas as críticas que foram tão bem desveladas aqui pelo professor Fernando Araújo, então, a própria ideia de que o Poder Judiciário possa fazer um controle pela lei, estaremos, então, rindo dela, não é? Para pegarmos aqui uma ideia extrema, que é uma das versões deste pragmatismo iconoclasta. Não é? Mas, como juristas, nós não podemos abandonar a ideia de controle através da legalidade. Não é? Porque se isto não há nada mais pragmático, para uma discussão jurídica do que afirmar-se a legalidade, não é? É pragmático, portanto, não é? Tolher em alguma medida o uso do raciocínio pragmático, não é? Então, a ciência, ou eu não uso ciência no sentido lato, né? A ciência não, o segredo está em essa estimação de consequências, portanto, o tema dos incentivos à discussão de legalidade, não é? Não se parar no pragmatismo, na esfera jurídica, não se pode parar nesse pragmatismo filosófico, não é? Nessa ideia, então, nessa ideia de que as proposições de verdade estão nas suas consequências, assim por diante. Bertrand Russell, na sua introdução à filosofia ocidental, me foge agora o título do livro, a filosofia ocidental, não é? Ele faz troça dos pragmáticos, né? E Bertrand Russell usa o seguinte exemplo, ele diz assim: pergunte a um pragmático, então, se Cristóvão Colombo descobriu a América. O pragmático vai, então, lhe responder assim, bom, depende, né? Se dizermos
que Cristóvão Colombo descobriu a América, então diremos, sim, a América foi descoberta por Cristóvão Colombo. Mas se não, que não foi, e foi descoberta, então, enfim, por seja lá quem for, não é? Então, são os limites do pragmatismo. Acho que eu não devia ter tomado nota dos 6 pontos do Fernando e não tomei, mas num deles havia justamente essa ideia, né, de que o seu limite, não é? O pragmatismo levado ao seu limite lógico, ele é não pragmático, não é? E eu acho que para nós, no direito, essa ideia é muito, muito importante, não é? Por isso que aquele voto ao qual eu venho me referindo andou bem por quê? Andou bem porque uniu a estimação das consequências e, portanto, a preocupação pragmática à discussão da legalidade. Ou seja, foi pragmático, valeu-se do raciocínio econômico, sopesou as prováveis consequências e custos, sem, no entanto, ser economicista, sem sonhar com a ideia de que as discussões acerca da interpretação do direito ser tomadas fora dos quadrantes da discussão jurídica, não é? Essa que está nas folhas, mas não na botânica. No voto, este voto que me pareceu bem articulado, não é? Não se tratava apenas de uma questão de eficiência, mas de uma leitura das normas constitucionais que vedam a discriminação de sexo, ou melhor, a discriminação de gênero e assim por diante. Não é? Isso eu digo sem entrar no mérito da discussão, não é? Ou seja, sem entrar na discussão sobre se a emenda constitucional deveria ter sido considerada constitucional ou não, porque, do ponto de vista pragmático, evidentemente, teria sido possível também argumentar de outra maneira, não é? Mas eu uso esse voto para mostrar justamente como o raciocínio pode ser pragmático, talvez até, em muitos casos, deva ser pragmático, mas, por outro lado, nada é menos pragmático do que economicismo, não é? Agora, além do economicismo, que é um risco importante, que todos aqueles que se interessam pelo pragmatismo devem estar atentos, existe um último problema com o pragmatismo, e para não me exceder, vou ser bem breve e concluir. Existem 2 pragmatismos, pelo menos. Existe o pragmatismo da atitude pragmática, aquela engajada com a função jurisdicional, num contexto, digamos, amplo de administração do poder público, mas existe o pragmatismo das regras, que anda muito perto, não é, do rule utilitarianism, claro, não é? Existe o pragmatismo das regras, que é aquele que o decisor se porá na situação de um redator da lei, não é? Este último é muito arriscado. O pragmatismo da atitude pragmática, me parece, da disposição pragmática, me parece desejável, e para voltar à primeira coisa que eu lhe disse, me parece talvez até mesmo inescapável. Mas o segundo pragmatismo, que é este pragmatismo das regras, é muito arriscado. Ele é arriscado para o julgador porque ele põe o julgador naquela posição de substituir o formulador da regra, não é? O órgão com competência técnica e competência, mais importante do que técnica, competência legal para a definição das balizas concretas, das balizas substantivas da regra, não é? Eu não estou aqui, obviamente, defendendo uma posição radical, como, por exemplo, aquela adotada pela Suprema Corte Americana, no famoso caso Olsen versus Nebraska, que é uma decisão de 1941, em que a Suprema Corte diz o seguinte, né? Ela diz assim,
nós não estamos preocupados com a sabedoria, a necessidade ou a adequação da legislação. E eles dizem assim, basicamente, nós vamos lavar as mãos, não é? Pouco nos interessa a sabedoria, a necessidade e a adequação da legislação, vamos olhar simplesmente para, vamos dizer, os elementos extrínsecos do ato, não é? Da legislação em si, do ato de legislar, não é? Não se trata disso, não é? Não é isso, não é essa posição extrema que eu defendo. Mas um judiciário que troca o olhar pragmático, não é? Essa disposição pragmática, essa atitude pragmática, por um pragmatismo das regras, por um pragmatismo de ele próprio pôr-se na posição de fazedor de todas as regras, já estará sendo, então, antes de tudo, um judiciário nada pragmático, nada prático e nada construtivo. Muito obrigado.